Claudião, vamos comentar aqui sobre a nova contratação do Coritiba, Rainer, lateral direito aí, que pertence ao Azures, estava jogando no futebol ucraniano, mas a última passagem dele foi pelo Campeonato Brasileiro Série A, foi no Atlético Goianiense aí na temporada passada. Jogador que vem por empréstimo aí com opção de compra, aquele velho esquema aí que o Coritiba está adotando nos últimos tempos, e é um jogador aí com 27 anos, 1,78 m, perna direita aí, obviamente, lateral direito. O que dá para comentar ali, começando pelo Rainer, Claudião? Thiago, ele vem considerando a idade, a experiência, né? É um jogador assim que não é aquela jogador que chega assim a brilhar os olhos à chegada. Ele vem para suprir uma lacuna do Curitiba, porque a gente tem dois meninos da base ali, o Natanael que vem mal. Natanael até que já tem sua experiência, mas vem mal. E o Diogo que está surgindo agora. Então, para trazer um pouquinho mais de experiência, estão apresentando o Rainer, aí, jogador de 27 anos, que teve uma temporada boa, mais ou menos razoável, antes do Atlético Goianiense, né? Mas não é um jogador assim que brilha os olhos de vir. Vem para compor elenco, né? Vai brigar pela posição ali, não vem com aquela característica assim, ó, chega para ser titular absoluto da lateral direita. Não, ele vai lutar pela posição ali. Hoje, na minha opinião, o Diogo está à frente até do Rainer e do que o Natanael. Eu escalaria o Diogo se fosse colocar na lateral direita, Thiagão, né? Então, mas o Diogo também é versátil, né? Ele pode usar como ponta lá do lado direito, principalmente que o Robson não está disponível no próximo jogo, mas é um jogador que vem para brigar pela posição aí e tem mais experiência que os meninos que estão na base aí. Né? É uma contratação, vamos dizer assim, que para cobrir a lacuna que precisava na lateral direita de ter um jogador mais experiente, ele vem para cobrir isso. Mas não é aquele jogador assim, né, titular absoluto, como a gente imaginaria que poderia chegar um lateral direito que fosse, sem sombra de dúvida, ia chegar para vestir a camisa e ganhar a posição só pela condição técnica, né? É isso aí, vamos para os números dele aqui. Eu separei principalmente do Brasileirão 2022, que é o parâmetro que a gente espera aí para comparar esse jogador aí, para analisar a estatística dele. Na temporada passada aí no Brasileirão, jogou 19 jogos, teve 2 assistências, 80% aí de passes certos, cruzamentos certos 21%, aí um pouquinho abaixo aí do comum dos jogadores titulares da Série A. Desarme por jogo, aí um volume meio baixo, 0,7, dribles sofridos 0,5, aí também um jogador que sofre poucos dribles em uma partida, e disputas vencidas aí no geral ficou com 51%. Esses os dados aí de 2022 que a gente consegue analisar um pouco melhor, né, Claudião? O que você comenta aí com esses dados aí, cara? É um número de passes interessantes, os cruzamentos um pouco abaixo, mas ainda é um número razoável para cruzamento, né? Fez 2 assistências no Brasileirão de 2022. Esse ano ele fez poucas partidas, né, Thiagão? Não fez tantas partidas assim, né? Depois eu vou colocar até O, as partidas dele no ucraniano né? ali. É um jogador que vem para suprir uma lacuna, principalmente da experiência. É um jogador que tem uma capacidade melhor, por exemplo, no ataque do que o Natanael, né? Ele tem uma capacidade melhor para fase ofensiva em relação ao Natanael. O Natanael é muito mais defensivo do que ofensivo, né? Sim. Então ele vem com uma característica um pouquinho diferente e traz a experiência junto com ele. Bom, até a gente vai ver o que você acabou de falar aqui aqui tá na Ucrânia, mas só que na verdade esse mapa de calor, agora que que tá errado aqui, é da temporada 22 ainda dele pelo Atlético Goianiense. Dá pra gente ver nesse mapa de calor, pensar, um mapa de calor comum ali de lateral. É um pouco mais ofensivo do que o comum, né, Claudião? Então dá pra gente ver que ele tem características ofensivas, né? Exatamente, ele é um jogador que ele traz mais a característica ofensiva do que a defensiva, apesar de que pela movimentação dele ele ajuda bastante defensivamente. Mas a virtude maior do Rainer é na fase ofensiva do jogo. Então é um jogador que tem o passe ali, 80% de acerto no passe e tem bons cruzamentos. Né? Não acerta tanto, mas tem bons cruzamentos, tem assistência, então é um jogador que ele flui melhor no ataque do que na defesa. Né? Antigamente, lá, lembra quando o Gasparini estava no Curitiba ainda, que ele falava do Sim, contraponto? Então, exatamente. basicamente, é o contraponto do Natanael aí. É isso aí.
Então vamos colocar aqui, eu coloquei só os dados deles, os números deles na última temporada, foram 14 jogos, aí 39 minutos por partida, ou seja, nem sempre era titular, recebeu um cartão amarelo e teve 21% dos cruzamentos certos. O campeonato ucraniano não tem muitos dados pra gente buscar lá, Claudio, mas é o que a gente vê, analisa por aí que não era um titular absoluto. Lembrando que o time dele acabou ficando em segundo lugar no campeonato ucraniano, então era um bom time, provavelmente ele tinha alguma concorrência por ali. Mas o que você fala no geral da avaliação? E avalia como boa, regular aí, Claudião, só para compor elenco mesmo? Cara, o que chega de informação Thiagão, é que ele chega para ajudar os nossos jogadores que estão em formação. Será que é o nome ideal para ajudar esses meninos aí, cara? tem experiência, né? 27 anos, é um jogador rodado, jogou na Europa, né? Um jogador que jogou no Brasil, jogou fora, então ele traz um pouco de bagagem, de experiência para ajudar os meninos, com certeza. É o jogador assim que eu sonhava em ter ele no Curitiba, né? É o jogador que eu acho que seria essencial ali na lateral. Eu gostaria de um jogador mais tarimbado do que o Rainer, mas ele vem para compor elenco, né? Não vai ser uma unanimidade, né? Honestamente, assim, é um jogador que eu nem traria, né? Mas já que veio, vamos torcer para que dê certo e que ele use a experiência dele, né? Você viu que, mesmo sendo abaixo do que os jogadores da Série A, ele é regular nos cruzamentos certos, né, cara? 2 temporadas com 21%, né, cara? Então, Claudio, vamos ver alguns lances dele aí, cara. Vamos reagir aos lances dele. Aí, ó. O jogador vai para cima. Uma assistência, bom lógico cruzamento, que geralmente né? esses vídeos É o que vai pro DVD, né? o que vai pro DVD ali, mas tem que ter alguma coisa para ir pro DVD, pelo menos, né, Claudio? Então já Não, vimos mas aí foi um bom cruzamento. Esse aí foi um bom cruzamento, uma bola, né? E você vê que ele olha no lance na área, né? Para poder cruzar dentro da área. Então, é a fase ofensiva que ele tem a maior virtude dele, né, Thiagão? Então é mais basicamente isso que a gente vai estar esperando. Aí é já saindo, jogando no campo de defesa, né? Esses lances aí é da época que ele jogava até no Sport ainda. Sport Recife. Vamos ver isso daí. Porra, daí pra tá isso aí no DVD fica complicado, Claudião. Porra, pra tá essa jogada aí, ó, uma jogada defensiva, tudo. Ah, será que ela não era defensiva? Não vamos. Pera aí que eu não vou. Não, né? É pela direita, era ele não, mesmo. ele Então, no ataque era lá. ele mesmo. Ele no ataque. Então, aqui é defensiva. Aqui é a jogada defensiva que ele antecipou muito bem. Agora já na fase ofensiva novamente aí pelo Sport, né? Pois é. Ó, centrou bem a bola no meio ali. Boa. Daí se o cara bate de primeira, era uma assistência ali, né, cara? Daí foi erro do companheiro de equipe dele ali. Vamos ver. Olha, essa bola aí mais ou menos, mas acabou recuperando. O lançamento foi bom. É longe de ser um jogador péssimo, tá, Thiagão? Só não é aquela expectativa que a gente criou em relação a trazer o jogador para lateral. Ele é longe de ser um jogador péssimo, ele vai ser útil, tá? É um jogador que vai ajudar o Curitiba. Né? A nossa sorte, né, Claudião, é que a gente teve ali o aproveitamento do Diogo, né, muito bem ali pelo Thiago, cara, e acabou não tendo tanta urgência ali, ou necessidade de trazer talvez um titular absoluto ali para essa lateral direita. Exato. E acaba sendo só um jogador de reposição mesmo ali, o contraponto, como você falou, do próprio Natanael. Exatamente, concordo contigo aí que é um jogador que vem para o contraponto e vem para somar no elenco, né? Não é um daqueles 5 titulares que foi dado entrevista lá no começo, é um jogador que vai trazer experiência aí. Eu não sei o perfil dele se é um perfil de liderança que a diretoria procurava, tá? Não temos essa informação ainda, né, Thiago? Não. Mas é um jogador que talvez tenha perfil de liderança de vestiário, então a gente vai verificar essa questão também, se ele também difícil, traz né, isso. Claudio, trazer também todo mundo ali que seja um perfil de liderança. Com esse perfil, né? Aí você já trouxe Fran Sérgio e o Sebas, que tem esse perfil, e eu acho que já é suficiente somado aos jogadores que já estavam no elenco, né? Senão vai virar muito cacique para pouco índio, como diria aquele ditado. Exatamente, né? Então tem que ver aí como que... É bem... Mas, ó, bons lances dele, tanto na defesa como no ataque, né? É que o DVD, né, Thiago, só vem o recorte positivo, né, cara? Sim, mas eu gosto bastante dessa bola ali que ele acaba passando em vez de cruzar por cima ali, já teve várias dessas ali, colocou os atacantes na cara do gol, os companheiros de equipe ali que não aproveitaram. Olha, ele se apresenta muito bem na área, né, ali na linha de fundo, é um jogador bem agudo, cara, né, por isso que ele se posiciona muito mais, né?
para um segundo tempo, né, cara? Que precisa correr atrás do resultado, talvez, pressionar o adversário, é uma boa arma ali. Não vai ser aquela troca só por lateral, por exemplo. Sai o Natanael, entra ele, cara. Pode ser que... Deu meia... Exatamente, viu que deu a meia-lua no Felipe Luiz ali, cara, olha lá. Pois é. Jogando contra o Flamengo aí. Jogador que tem bom passe, né? Os 80% para um lateral ali de passe é um bom passe, né, cara? Ele erra poucos passes, né, para ter 80%. Só as bolas que ele recebeu, 2 na área que ele poderia ter feito gol, que faltou um cacoete de atacante também ali, né? Ó, mais um cruzamento ali. Mas ele sempre se apresenta na frente, né, cara? Dá para ver em várias jogadas. Sim, a jogada ofensiva é a principal virtude realmente desse jogador. A gente ganha no ataque junto com o Diogo, né? E o Natanael continua sendo bom lance, hein? Calcanharzinho bonito. Começou a jogada lá atrás, foi receber, tocou de calcanhar. Olha o lançamento em profundidade aí de novo. Acho que os caras acabaram guardando o melhor dele pro final do DVD ali. Eu não sei se é o certo, geralmente tem que pôr. Mas bom lance, bom lançamento em profundidade e o passe de letra ali, né? É um jogador que sempre está se apresentando e tem velocidade, né? É um jogador que se apresenta pro ataque, visão de jogo, aí, o passe que ele deu, achou no meio de campo o cara para tentar fazer o arremate ali. É um jogador que vem para somar realmente, tá? É que a expectativa que a gente criou, né, Thiago? Que foi criada pra gente, na verdade. Isso, que a diretoria com aquela entrevista falou dos 5 titulares, né, cara? Aí você traz um jogador que não deixa de ser uma aposta, né, Thiago? Porque é um jogador que não vinha numa campanha no seu mais alto nível jogando na Ucrânia, tanto que ele não era titular. Então você traz uma aposta que tem experiência, que pode ser útil, que pode surpreender, né? Mas não é aquele jogador que a gente tinha expectativa diante daquela entrevista lá antes da janela, que 80% da janela estaria contratado, que a ideia era trazer 5 titulares absolutos, então frustra um pouco. Mas entendo que foi uma composição de elenco interessante, né? E torcer agora para que dê muito certo. É isso aí, já vimos bastante lance aqui. Então esse foi o nosso scout, mais a reação de alguns lances do Rainer, novo lateral do Coritiba. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí seu like, também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito.